a nossa gravação para o nosso canal do YouTube. Se inscreve lá no nosso canal, ativa, que nem diz o sininho lá. Acho que é isso mesmo. Se não for, vocês sabem como é que é. Vamos orar, porque a oração nos ajuda a aquietar o coração. Por mais forte que a gente possa ser, às vezes a gente, todo ser humano precisa de atenção, carinho. Todo ser humano, eu imagino assim, gosta de saber que é amado, pelo menos como ser humano, não é? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, graças e glórias nós te damos. Rendemos ao Senhor adoração, culto, e estamos aqui para cultuar o Senhor, em espírito e em verdade. Estamos aqui para adorar o Senhor e fazemos a nossa adoração, Senhor, todos os dias através da proclamação da Tua Palavra. Que esta é a verdadeira adoração, Quando a gente proclama, quando a gente espalha a santa semente da Tua Palavra. Que o Senhor receba a nossa adoração. Que o Senhor fortaleça-nos nas nossas fraquezas, que são muitas. Eu, pelo menos, tenho muitas fraquezas. Que o Senhor use por sobre cada um de nós da sua santíssima misericórdia e compaixão. Que o Senhor nos aceite na sua presença. Que o Senhor hoje, mais uma vez, fale conosco através da proclamação da palavra. Que o Senhor nos dê entendimento bíblico das coisas que estão acontecendo e como deve ser o nosso comportamento frente a tudo isso. Livra-nos, Senhor, da mentira, por menor que ela seja. Esta é a oração que eu apresento aos teus pés e apresento no nome do Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, pasmem. Hoje eu não sei mexer nesse tal de... Como é que chama aí o negócio? Agora esqueci, caramba. Esqueci. Como é que chama? Bom, eu não sei mexer. Então eu coloco lá uma coisinha ou outra, porque eu não sei colocar as coisas lá. Já vou lembrar o nome. E eu estava mexendo ali e estava vendo aquele Reels, acho que é o nome, Reels, sei lá. E apareceu um vídeo lá e eu até tentei resgatar esse vídeo, porque eu vi assim e fiquei irritado na hora de estar vendo aquele, passei, fui para frente uns 2 vídeos, depois eu voltei, já não achei mais, tentei resgatar para ver de novo, para informar os irmãos corretamente e não achei.
Vou tentar depois. Instagram. Obrigado, Edgar. Obrigado. Eu tenho uma dificuldade de mexer nesse Instagram que vocês não fazem ideia. Bom, então veio para mim, vendo o vídeo, os vídeos ali, esse tal de réus. Não, réu é inferno, né? Sei lá como é que fala isso. Porque às vezes a pronúncia em inglês não se enquadra. Enfim, eu vi um vídeo do Leandro Carnal. Você já deve ter ouvido falar dele, né? E depois eu entrei ali, tentei, mas eu não sei mexer direito, tal, não consegui ver de novo. Ele falando que as pessoas precisam ter liberdade religiosa. Cada um precisa crer naquilo que quiser. E ele está correto neste aspecto. E é sobre isso que nós vamos falar, e o assunto hoje vai ser muito interessante. Aí ele falou assim: se você conseguir levantar esse vídeo, manda para mim. Esse vídeo que ele diz assim, que aonde já se viu, por exemplo, ele não é com esses termos que ele fala, né? Mas eu estou falando frente à minha indignação ao que ele falou. Que como cada um tem liberdade de adorar e ter a sua própria religião, e isto é verdade, eu vou mostrar aqui na Bíblia, o satanismo também tem que ter a sua liberdade de adoração. Aí eu já fiquei com o tema ligado. E que não pode, nesses cultos, não pode expulsar o demônio, porque o demônio, o satanismo, é uma maneira de adoração. Então a pessoa tem que ter direito de adorar Satã. Então não pode expulsar Satanás. Olha só. Olha só. Aí eu fiquei irritado nesse momento. Fiquei mesmo. E eu não nego que eu fico irritado. Fico irritado muito fácil às vezes. E eu passei aquilo para frente. Eu falei, puxa, eu preciso resgatar esse vídeo para falar para o pessoal hoje. Puxei lá, já não achei mais. Entrei lá, não sei entrar. Enfim, se alguém conseguir isso, me mande, por favor. E eu preciso parar com essas irritações, porque, você viu, né, não consigo falar direito a respeito do assunto, a respeito dessa pessoa, né? Mas já estão, então, para dizer que já estão aí mexendo os pauzinhos para que Satanás não sejam mais expulsos das escolas. Das escolas não, porque eu li aqui sobre escola agora e eu ouvi ontem uma palestra, até onde que eu tive paciência de ouvir, mais de 1h30, né? Gente, o que está acontecendo? Vocês não fazem ideia. Professoras, professores, meu Deus, estão forçando essas classes que ensinam as crianças. Isso é forçar, viu? Porque eu vi ontem a palestra. Eu acompanhei. Estão forçando os professores e professoras a é o termo. Eu ouvi esse termo ontem lá da boca, eram duas pessoas do sexo feminino e uma do sexo masculino nessa palestra. Palestra chata que dói. Mas desconstruir o patriarcal. Quer dizer, a família não pode mais ter o pai como o homem,
o pai como chefe. Nós precisamos desconstruir o patriarcalismo. Acho que é isso. Vocês não sabem os absurdos que eu ouvi ontem nessa palestra. E eu uso essas coisas para poder trazer aqui para vocês e dizer, gente, as coisas estão correndo aí fora. Então você que é professor, professora, não entre nesse papo. Família é família. Família não é criação do rei e tal, família é criação de Deus. Família é criação de Deus. Homem, mulher, filhos, isso é família. A Bíblia diz que existe homem e mulher. Acabou. Não entre nesse, porque isso vai fazer mal para você. Isso vai te afastar da verdade. É claro, a Bíblia diz para a gente, veja bem, ontem a gente falou sobre o que será do amanhã. No dia 8/3, que foi, hoje é sexta, quarta-feira, a gente falou sobre discordância religiosa, né? Na terça a gente falou de coragem para defender a palavra de Deus. E na segunda-feira nós falamos de uma religião mundial que vai existir. E hoje eu quero falar para você que a Bíblia Sagrada orienta o próprio Velho e o Novo Testamento. O Novo Testamento, né? Porque o Velho Testamento, querido irmão e querida irmã, em Cristo. O Velho Testamento foi escrito para os judeus, foi escrito para os hebreus. O Velho Testamento foi escrito especificamente para um povo. O Velho Testamento não foi escrito para os franceses, para os alemães, não. Para os espanhóis, para os portugueses, ingleses, não. Para os mexicanos, brasileiros, não. O Velho Testamento foi escrito para os judeus. Acabou. Então, quando você ouve as coisas do Velho Testamento, muita atenção. Porque você pode ser enganado, porque a pessoa não entende isso, que o Velho Testamento foi escrito para o judeu. Não adianta. O Novo Testamento, quando se fala dos evangelhos, os 4 evangelhos, norte, sul, leste e oeste, curiosamente, também foi escrito para o judeu. Já com uma abertura para os gentios que somos nós. Todo mundo que não é judeu é gentil à luz da Bíblia. Todo aquele que não é judeu é gentil à luz da Bíblia. As cartas foram escritas para os gentios, porque elas foram escritas depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? E os apóstolos já tinham saído a pregar o Evangelho. Entendeu? Quando a gente fala do Velho Testamento, a gente está falando da lei mosaica. Você precisa saber isso. Presta atenção. Eu sei que às vezes
o assunto se torna meio chato. Mas você precisa saber, para você não ser enganado. Tá cheio de... Mas eu canso de colocar a pessoa no Facebook, na soneca lá, 30 dias. Olha, se você acredita nisso aqui, coloca um amém, que você vai receber um... Ah, faça favor, para de bobagem. Isso aí não é cristianismo. Mande não sei o que para não sei quem e Deus vai te presentear. Para com essa bobagem, para com essa mentira. Isso não é cristianismo. Vocês estão servindo a qualquer outra religião. Aí vocês, irmãs, parem com esta bobagem. Eu coloco vocês todas. Eu não sei por que essas pessoas são minhas amigas no Facebook, porque eu prego exatamente o contrário disso. Eu prego o contrário disso. Então, debaixo da lei mosaica, Israel era um país teocrático. Teocrático. Eu estou falando teocrático para você entender a palavra. Teo é Deus. E crático, cracia é governo. Deus governava, deveria ser assim. O que é Deus governando um país? Mas presta atenção, que você vai ver que esse modelo de teocracia, depois de Israel, na Idade Média, por exemplo, ele foi, eu já vou chegar aí, ele foi restaurado, mas foi uma coisa terrível. Então veja bem, o que é a teocracia? O sucesso ou o fracasso daquela nação, Israel, dependia do grau de obediência a Deus. No Antigo Testamento, irmão, irmã, não havia espaço para a liberdade religiosa. Porque era Deus que governava. Não tinha como ter espaço ali, no meio do povo de Israel, para outra religião que não fosse a adoração a Deus. A teocracia, que é Deus governando, não é um modelo de governo para ser adotado pelos países do mundo. Não, não é. Isso foi especificamente para Israel. Tudo isso que eu estou falando, se você quiser ler isso que eu estou falando, depois você entra lá no meu blog, ou você entra no Facebook, né? Está lá dizendo que está no meu blog. Você clica lá em pastormariofilho.blogspot.com. Você vai direto para o blog, você lê tudo isso que eu estou falando lá depois. Porque eu também gosto de ler, né? Então, imagino que as pessoas gostem. Então, a teocracia foi um sistema de governo exclusivo de Israel. Não foi, por exemplo, depois, muito tempo, na Idade Média, a Espanha tentou restaurar para ela, Espanha, a teocracia. Aconteceu o quê? Aconteceu que virou um sistema totalitário de governo. Um negócio que ninguém podia fazer nada. Porque o homem se apossou da verdade. E aí surgiu a tal da Inquisição, que você já cansou de ouvir aí, né? Que matou tanta gente inocente, né? O sujeito tinha algum problema com o outro, ele ia lá no alcaide e falava: olha, tal pessoa é bruxa, ou é bruxo. Pronto, prendia uma pessoa e já matava.
matavam, queimavam, degolavam. Então, quando a teocracia foi um sistema de governo de Deus, especificamente para Israel, quando os povos do mundo tentaram fazer isso, não deu certo. Por quê? Porque homem pecador e com fome de poder, um desejo insaciável de poder, tomou a frente da teocracia. Falavam como se fossem Deus. Entendeu? Agora, aí vem o Novo Testamento. E aí, no Novo Testamento, a gente tem uma imagem claríssima. Você quer saber se o governo é bom ou é ruim? Você quer saber se o presidente e todo o seu staff, o presidente, os ministros, tudo? Você quer saber se o prefeito, os vereadores, deputado estadual, deputado federal, senador, se está de acordo com aquilo que Deus deixou? Você quer saber? É só você ler Romanos, capítulo 13, versículos 3 e 4. Porque Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 4, mostra para a gente, biblicamente, a responsabilidade de um governo. Para que serve um governo? Ou para que deveria servir um governo? Olha como é simples o negócio. Punir as más ações. Todo aquele que pratica atos fora da lei devem ser punidos. Um governo também, biblicamente, ele serve para recompensar as boas ações. E como é que as boas ações são recompensadas? Com justiça. É para isso que serve o governo. Punir as más ações e recompensar as boas ações com justiça. É claro que existe deveres, né, do governo, entendeu? Mas o negócio é simples na Bíblia. O sistema de culto a Deus não entra nessa coisa de governo. Não entra. Então, não há nenhum tipo de princípio bíblico ou princípio cívico que entre em conflito na liberdade religiosa. Apenas, olha só, presta atenção nisso, porque somente os valores judaico-cristãos permitem liberdade religiosa. Vou repetir para você. Somente os valores judaico-cristãos é que vão permitir a liberdade religiosa. O islamismo não permite, o hinduísmo não permite, o budismo não permite liberdade religiosa. Só o judaico-cristão é que permite. Por exemplo, países como Paquistão, Índia, Tibete, são intolerantes com outras religiões. Aonde existe a liberdade religiosa? Em que países do mundo? Em quaisquer países, dentre eles o Brasil, que é fundamentado na religião judaico-cristã. Aonde existe o ateísmo, como é o caso, por exemplo, da ex-União Soviética, né?
também não tem liberdade religiosa. Também não tem. É só aonde é judaico-cristão. O conceito de liberdade religiosa, meu irmão, minha irmã, é bíblico. Cada um crê no que quer. Pregar a verdade é uma obrigação dada por Jesus aos seus seguidores. Agora, não é obrigar a pessoa, é falar, olha, a verdade é essa. Você quer seguir, segue. Não quer, o que você quer que eu faça? Porque o próprio Deus, no Novo Testamento, né, fala de liberdade religiosa para as pessoas. A Bíblia tem um monte de exemplo no Novo Testamento sobre liberdade religiosa. Você quer ver uma? É que a gente precisa entender a Bíblia, compreender a Bíblia. Quando a gente lê, precisa entender o que nós estamos lendo. Se você abrir aí Mateus capítulo 19, versículos do 16 até o 23, o que você vai encontrar? Que tinha um jovem rico que foi falar com Jesus. Conversaram lá um pouco, tal. Aquele jovem vai embora triste. Por quê? Porque Jesus falou umas coisas para ele. E ele falou, eu não vou fazer isso que você está falando de jeito nenhum. Então ele vai triste embora. Ele opta por não seguir Jesus. Você lê na Bíblia que Jesus foi atrás dele e falou, olha, não esquece do que eu te falei. Olha, não, a Bíblia só diz que ele vai embora. Jesus deixou ele embora. Ele disse, você quer ir embora? Vai embora. Jesus não força nada, a crença nenhuma. O sujeito quer seguir aquilo. Ora, o que Jesus fez? Falou, a verdade é essa. Você quer me seguir? Dá tudo que você tem. Fica zerado. Aí você vem me seguir. Ele, eu não vou fazer isso, não vou dar tudo que eu tenho. Ah, tudo bem, então vai seguir sua vida. Você viu como não há forçação de nada? Não há, não, eu vou lá na sua casa, eu vou te evangelizar. Não, se a pessoa quiser, ela fala, oh, vai lá em casa, me fala mais disso daí. A fé, ela é comandada. Isso que a gente faz aqui todos os dias, a gente comanda a fé. Mas a fé não é coagida. Eu não estou coagindo você. Estou mostrando para você o que é fé. Você segue se você quiser. Quanta gente a gente está falando aqui, a pessoa fala, nossa, eu não quero ouvir isso aí não, pelo amor de Deus. E vai embora, deixa. Não está ouvindo, não quer ouvir. O que eu posso fazer? Ele quer ouvir outras coisas mais interessantes, mesmo que sejam mentiras. E a gente sabe que o nosso povo, e eu sou povo, gosta de mentira. A gente viu aí, o povo adora mentira. É só mentir que está bem. Mentiu, consegue tudo. Se você continuar em Mateus, aí, capítulo 23, versículo 37, você vai encontrar o desejo de Jesus, né, o desejo de Deus, para reunir os filhos de Israel para si. E daí há um termo que diz assim, vós não o quiseste. É liberdade de escolha. Deus obrigou, falou, olha, se você não vier para mim, se você não aceitar Jesus, eu vou cortar sua cabeça, eu vou pôr uma doença em você,
Satanás vai te pegar. Deus falou isso para alguém? Não. Vocês não querem? A liberdade que eu dou para vocês é essa, querer ou não. Olha, se você não vier no culto, a sua casa vai acontecer isso. Se você não der o dízimo, você vai gastar o dinheiro. Olha a mentira! Você tem liberdade. Aliás, o dízimo não é para a igreja, volto a dizer. Né? Igreja que cobra dízimo. Ninguém é proibido de dizimar. Você quer dizimar? Problema seu. É um assunto entre você e Deus. Ninguém é proibido. Agora, a igreja não pode exigir o dízimo dos seus fiéis. Não pode, porque o dízimo não é para a igreja. Então eu falar para você, se você não der o dízimo, você vai gastar tudo na farmácia. Opa, eu estou fazendo algo que Deus não fez. Porque Deus deu ao homem capacidade de escolher. E Deus respeita as nossas escolhas na medida que nos dá liberdade. É nós que tomamos decisões com relação ao nosso futuro. Está na Bíblia, é isso que eu estou falando. Leia Gênesis capítulo 13, versículos do 8 ao 12. Leia lá. Leia Josué também, capítulo 24, versículo 15. Olha, até no Velho Testamento, Deus deu liberdade. Deus deu. Mesmo quando a gente toma uma decisão errada, né, Deus nos deu liberdade. Agora, se Deus, que é Deus, permite a escolha, quem somos nós para impedir isso? Não dá para impedir. Olha, isso que você está fazendo está errado. Porque, exemplo só. Ah, mas então é certo alguém que é homem escolher ser mulher? Claro que não é certo. Se você tiver condição de falar para a pessoa isso que você está fazendo, não é correto. Ai, mas eu sou um homem. Eu tenho corpo de homem, mas eu tenho mente de mulher. Não, você não tem mente de mulher, você tem mente de homem. Você tem que resistir a esse pecado de achar que você tem mente de mulher. Agora, se a pessoa não quer, o que nós vamos fazer? Você quer ver outra coisa? E para a gente encerrar, que o nosso tempo está batendo aqui. A Bíblia em lugar nenhum diz que a gente convence a outra pessoa. Nós não convencemos ninguém, as pessoas enrolam a gente. Quantas vezes a gente fala, a pessoa ou então fica quieta, concorda e vai fazer do jeito dela. A Bíblia diz que quem convence, quem transforma os corações é o Espírito Santo. Não é o pastor da igreja, não é o presbítero, o irmão ungido, não é o presidente da república, não é sei lá quem do STF, não. É o Espírito Santo, João capítulo 6, versículo 63. Quando a gente tira a liberdade de religião, a gente está dizendo para a pessoa o seguinte: nós somos infalíveis. O nosso governo é infalível. Eu sou tão infalível que eu posso determinar para você qual é a religião correta. Isso que Deus mandou a gente fazer.
Deus mandou a gente pregar o Evangelho. Olha, nós somos pecadores, precisamos de um Salvador. O Salvador é Jesus Cristo. Ele salva, perdoa, restaura, recupera. A Bíblia mesmo diz para a gente, em João capítulo 18, versículo 36, o reino de Cristo não é deste mundo. Você conhece alguém que se tornou cristão por um decreto do governo, por uma decisão do Supremo Tribunal? Você conhece alguém que se tornou cristão por uma votação na Câmara dos Deputados e depois a votação no Senado? Claro que você não conhece, não existe isso. Porque a gente é feito cristão pela graça de Deus, através da fé em Cristo. Então não pode forçar ninguém. A pessoa quer crer naquilo que está tudo errado. Nós sabemos que aquilo é errado. O que vai fazer? Creia. Não adianta ficar falando mal, não adianta ficar confrontando. Se tiver a oportunidade de pregar o Evangelho, pregue. Não tenho esta oportunidade. O que eu vou fazer? Nada. Pregou o Evangelho, a pessoa veio discutir, você tem condição de mostrar para ela que ela está errada? Mostre. Como é que você vai pregar o Evangelho para alguém que já não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ah, não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Não, foi homem que escreveu. Claro que foi homem que escreveu. Você queria que quem escrevesse? A tartaruga? O Pato Donald viesse escrever a Bíblia? É isso que você queria? Aí o trabalho é maior, porque você tem que explicar, ensinar a pessoa que a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens, que é o único ser vivente que escreve, né? Que aprende a escrever e escreve, e forma a frase. Escrever não é colocar uma palavra, uma letra, é pegar o pensamento e colocar em frases, ou algo muito parecido com isso. O que o governo faz, o que a Câmara faz, o que as palestras dos sabichões aí, sabe? O que essa gente faz não tem relação nenhuma com o novo nascimento. João capítulo 1, versículos 12 e 13, capítulo 3, versículos 5 e 6. Já vou encerrar. A liberdade de religião admite que, para a gente encerrar, em última análise, não se trata de religião, e sim de relacionamento. Deus não quer uma adoração externa. Deus quer um relacionamento pessoal com os seus filhos. Isso também está na Bíblia, Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. Então, hoje você já entendeu biblicamente o que é um governo. Para que serve o governo? Para punir as más ações. O duro, né, é que aqui no Brasil as más ações partem do próprio governo, partem do legislativo, as más ações partem do executivo e se estendem pelos ministérios. E a função do governo, que seria punir as más ações e beneficiar as boas. Como? Com justiça.
Então, nenhuma quantidade de controle governamental pode produzir esse relacionamento de pai para filho que Deus quer com os seus seguidores. A pessoa quer seguir lá o que ela acha que é certo, você conseguiu levar a verdade para ela, ela não quis ouvir, ou você não conseguiu levar a verdade porque ela não deixa, para de sofrer, o que vai fazer? O que você vai fazer? Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, dá-nos graça, Senhor, dá-nos sabedoria, né? Hoje nós trouxemos aqui sobre liberdade de religião. Cada um adora o que quer. O sujeito quer adorar o pato, quer adorar a vaca, quer adorar o carrapato, a pulga, ora, o rato, adore, o que vai fazer? Você está adorando a criatura, não está adorando o Criador. Quem foi que criou tudo isso? O Criador é muito maior do que isso. A gente não pode forçar ninguém, obrigar ninguém. A gente tem que levar a verdade. A pessoa aceita ou não. Isso é a condição que Deus deu aos seres humanos. Liberdade de escolha. Eu sempre digo aqui, a pessoa quer subir no prédio mais alto da cidade e pular de cabeça, não pensa que anjo vai ficar catando ele lá embaixo, impedindo ele de pôr. Não, você quer fazer, faça. Liberdade de escolha. A gente tem que administrar isso. Saber que o outro tem a liberdade. A gente pode não concordar com. Claro, eu não concordo com isso, de jeito nenhum. Não vou compactuar com isso. Não aceito isso, mas eu não vou brigar com ele. O problema é dele, ué. Dá-nos esta sabedoria, Senhor. Abençoa o nosso final de semana. E se for da tua vontade, traga-nos de volta aqui na segunda-feira para exaltar e glorificar o Senhor. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.